Amém, irmãos? Vamos aqui no tópico 3 da nossa lição 7, a queda do ser humano, né? Nós estudamos os tópicos passados sobre o livre-arbítrio, a soberania de Deus, sobre a queda, um evento histórico e literal. E agora nós no tópico 3 vamos estudar sobre as consequências da queda de Adão, tá bom? Então, ou seja, tudo que nós fazemos, como já explicamos aqui, existe uma consequência, tá? Como falamos no final do tópico 2, nós baseamos sempre a nossa fé no que diz em relação às Sagradas Escrituras, não mais que isso, nada além disso, né? O próprio apóstolo Paulo disse, eu fiz assim para que eu e Apolo fizemos assim para que aprendeis a não ir além do que está escrito, ou seja, ir além do que está escrito é errar com a palavra, é distorcer. Foi exatamente o que Satanás fez no jardim do Éden. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar aqui sobre as consequências do pecado de Adão, tá bom? Faça uso da sua Bíblia Sagrada, leia os textos subsequentes aqui na lição, tá bom? E esse é o último tópico que nós encerraremos. Eu pensei que ia ser breve, mas infelizmente não tem como dar uma lição dessa em meia hora, 40 minutos, sem explanar bem aquilo que nós queremos. Ainda eu acredito que tem muito pouco tempo para explicar, para explanar bem sobre o assunto. A gente queria falar aqui sobre predestinação, eleição, a gente queria falar aqui sobre doutrinas errôneas, falsas, né? Enfim, mas não tem como, né? O tempo nos é escasso. Mas deixe sua pergunta, né, nos comentários, que assim que a gente tiver acesso, claro que nós estamos aqui no canal do presbítero James, né, vamos passar isso para o grupo da igreja. Lembrando que esse estudo é para nós, da Igreja do Ministério do Senhor dos Exércitos, e para você que tem interesse, né, não se atém somente ao nosso ministério, mas você que tem interesse de estudar a palavra de Deus, que tem suas dúvidas, deixe que assim que possível nós responderemos de acordo com o que diz as Sagradas Escrituras e a iluminação do Espírito Santo que o Senhor nos dá. Amém? As consequências do pecado de Adão, tópico de número 3. Diz assim: devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, né? A consciência do pecado. Nós estudaremos 5 subtópicos aqui, irmão. Reflita bem naquilo que eu vou dizer agora. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, é a consequência do nosso pecado, ó. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e finalmente a morte física. Então nós temos 5 consequências de pecado. Adão e Eva quando pecou, teve essas 5 consequências. Então, ou seja, nós estudaremos agora essas 5 consequências. Eu quero ser breve, tá bom? E bem sucinto, mas objetivo naquilo que o Senhor quer nos falar nesse estudo. Vamos lá. A consciência do pecado. E aqui é muito, muito importante nós lermos. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Olha que interessante. A serpente disse para a mulher: não, você não vai morrer, porque quando você comer do fruto, você vai ser como Deus, sabendo bem e mal. Olha que interessante. A serpente prometeu a onisciência divina. Mas o que os nossos pais, Adão e Eva, herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Meu Deus, olha aqui isso, presbítero. É forte, hein? Quer ver? Vamos ler Tito, a carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, capítulo 1, verso 15. Aqui aberta já. Tá aberto? Então lê aí Tito 1,15 enquanto eu abro em Hebreus 9,14. Depois você pode pausadamente ver o vídeo e acompanhando na sua Bíblia. Leiamos. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão
corrompidas. Amém? Tá vendo? Isso é o que nós herdamos de Adão. Adão recebeu isso. A serpente prometeu a onisciência divina. Só que o que nós herdamos foi a consciência pecaminosa geradora de obras mortas. Então, ou seja, tudo é impuro para quem é impuro, mas tudo é puro para quem é puro. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse para ti, presbítero? Então, ou seja, lê de novo para nós, irmão, só para a gente refletir pro irmão que está assistindo o vídeo. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Acabou. É interessante que você vê que Tito ele deixa bem claro que todas as coisas de Deus são puras, irmão, né? Todas as coisas são puras para os puros, mas o que é interessante é que nós herdamos a mente impura e a consciência corrompida. Consciência de pecado. Consciência de pecado. Ou seja, nós temos a sã consciência do pecado. Só que mesmo assim nós acabamos cometendo. É interessante, você vê que eu falo porque eu já vi pessoas dizendo: eu peco porque eu sou descendente de Adão. Para mim isso é um sem vergonha, porque quem peca dizendo que é descendente de Adão é porque peca porque quer. Peca deliberadamente. Peca deliberadamente. Não é porque Adão pecou, presbítero Harry, eu tenho essa mente. Não é porque Adão pecou no jardim que nós devemos pecar. Quer ver um exemplo? Olha para a vida de Daniel. Olha para a vida de Daniel. Daniel estava na Babilônia, povo idólatra, só coisa pagã. Só que o lugar que ele estava, presbítero Herbert, não influenciou na vida dele, na comunhão dele com Deus. Meu Deus. É forte. Essa daqui Deus está ministrando agora, bro. E é interessante que nós vemos que a gente ouve pessoas dizendo: eu pequei por causa do lugar que eu trabalho. Não, é porque a sua mente já está corrompida, a sua consciência já está com isso. Meu Deus. Agora, quando nós levamos uma vida de retidão, de oração, porque Daniel era um homem que orava. O que nos afasta de Deus, o que nos permite afastar é o pecado. Eu creio que uma pessoa que ora, ela não peca. Ou seja, o pecado, nós pecamos por quê? Falta de oração. Falta de oração. Tá entendendo por que nós pecamos? Não é porque Adão e Eva pecou, é porque nós não oramos. É verdade. Daniel orava 3 vezes por dia, não pecava. É verdade. Quantas vezes nós oramos por dia? O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: se o pecado não te fizer, se o pecado, aliás, se a oração não te fizer parar de pecar, o pecado vai te fazer parar de orar. Sim. Isso é profundo, né, irmão? É o que o irmão tá falando, né? A oração tem que me fazer parar de pecar. Se você ora e não para de pecar, se a oração é a chave para tudo, tem poder, por que não para de pecar? É verdade. Né? É verdade. Muitas pessoas têm colocado a culpa em Adão. Mas a culpa é minha e sua mesmo. É verdade. Nós deixamos de orar e acabamos pecando. A decisão de Adão foi a minha escolha, foi a sua escolha, foi a nossa escolha, né? A gente não pode colocar a culpa em ninguém. Eu pequei porque fulano fez isso, porque isso, aquilo, outro. Não, a gente tem que... cada um é responsabilizado, irmão. Você repara, presbítero, que Adão e Eva, eles pecaram aonde? No jardim. Dentro do jardim, no paraíso. É interessante nós frisarmos isso, por quê? Porque eles estavam dentro do paraíso, mas lá dentro eles pecaram. Verdade. Você pode estar em qualquer lugar. Você não pode ser influenciado. Você tem que influenciar. Verdade. Não ser influenciado. Daniel influenciava. José foi influenciador. Jesus. Pronto. Jesus viveu num lugar onde era horrível. Hoje, nós olhamos hoje que as pessoas não davam ênfase no que ele pregava. Adão e Eva pecou no paraíso e Jesus salvou o mundo num monte chamado Caveira. Você vê que
Interessante, né, irmão? Você vê como é que é as coisas. Deus, o que Deus está querendo ministrar para nossas vidas? Que o lugar onde nós vivemos, vou colocar a sua casa, vamos supor que você vive numa casa que só você é cristão, que só você tem a sua fé firmada em Jesus Cristo, porém os outros ao redor, seus filhos, ou talvez seu esposo, sua filha, não tem essa mesma fé que você tem em Cristo. Mas só que isso não pode fazer você pecar contra Deus. Você sabe por quê? Porque é aí que eles querem ver onde está firmado. Você peca, você pode ver que todo pecado tem uma consequência. Nós lemos aqui, aprendemos. Todo pecado tem uma consequência. O pecado de Adão teve uma consequência. O meu pecado, o teu pecado tem uma consequência. Nós temos que arcar com todas as consequências. Verdade. Deus, ele não vai deixar de apartar a espada, o juízo sobre a minha vida por causa do meu pecado. Posso me arrepender, chorar, como Davi, rasgar o céu na oração, mas todo pecado vai ter uma consequência. Amém? Verdade, amém. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ler. James já leu o Tito 1:15 e explicou de maneira bem clara para nós, né? Aquilo que é uma verdade, né? Nós não podemos colocar a culpa em ninguém, porque nós temos a consequência dos nossos atos. Mas Hebreus também 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Uma pergunta. Ou seja, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência, é o que o James estava falando agora. Nós não podemos colocar a culpa em Adão, em Eva. Nós não podemos colocar a culpa, eu pequei porque o James me obrigou a pecar, porque ele falou, não, irmão. Eu vou dar o mesmo conselho que Davi deu para Salomão: seja homem e guarda a palavra do Senhor, guarda os mandamentos do Senhor, seja homem. Assume aquilo que você faz, assuma aquilo que você fez. Ou seja, pecou? Pequei. Mas você é presbítero? Mas eu pequei. Fui cara de pau, não tive diligência, não tive retidão de coração, não ouvi a voz do Espírito Santo na minha vida, clamando no meu coração, que isso se chama domínio próprio, Gálatas 5:22, não ouvi a voz e pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Você entendeu? Só que a Bíblia diz que o sangue de Cristo purifica a minha consciência. Ou seja, se eu era viciado em pornografia, hoje eu já não sou mais. Se eu era viciado no adultério, hoje eu já não sou mais. Em jogatina, isso, aquilo, outro, os meus vícios que eu tinha, eu já não sou mais. Porque Cristo purificou a minha consciência, o sangue dele purificou. Quem me conheceu, quem vai ver esse vídeo, talvez alguns dos familiares, amigos do passado conheceu, viu quem era o Herbert de antigamente, o James de antigamente, viu quem nós somos hoje, não para nossa glória, não porque nós quisemos, não, porque o chamado de Deus foi maior na minha vida. Então Cristo reinou no nosso coração, né? Nós atendemos ao chamado de Cristo. Então não é porque hoje nós somos presbíteros, jovens presbíteros, né? Pela misericórdia do Senhor, né? Porque cargo eclesiástico não leva ninguém para o céu, irmão, esquece isso. Pelo contrário, como diz uma irmã nossa que prega aqui na nossa igreja direto, a missionária Cecília, ela fala assim, que nos aproxima do inferno se nós não vigiarmos. Isso é uma verdade, né? Porque muitos têm se ensoberbecido dizendo assim: eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um evangelista. Se você não vigiar, vai te levar para o inferno, irmão. É verdade. Não, mas em teu nome eu preguei, eu orei, eu expulsei demônio, eu curei. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Está entendendo, irmão? Isso é profundo. Cargo eclesiástico não leva ninguém para o céu. E é o que o Senhor está falando. O sangue de Cristo purifica a minha consciência. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter purificação na nossa consciência. Amém, irmãos? Vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Diz assim: o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico,
Salmos 31, 10 e 32, 3. Quer ver? Vamos ler aqui. Livro do Salmo, abra sua Bíblia aí. Salmo 31 e Salmo 32. Quer ver? Salmo 31, 10 diz assim, ó: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade. Olha o que o salmista está falando. E os meus ossos se consomem. Ou seja, quando eu peco eu fico cansado. Quando eu peco até o brilho do meu rosto sai. Aquela coisa fala assim, eu vejo Deus na sua vida, até isso sai. Aí vem o físico, porque quando o espiritual não está bem, atinge o material, o físico, né? Então olha o que o salmista faz. No Salmo 32, 3, ele diz assim, ó: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Olha o que o salmista diz. Ou seja, ele está falando para confessar o pecado. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. É o diálogo entre Jesus e Nicodemos, João 3. Amém? Vamos para o segundo subtópico, a gente já agilizar. Diz assim: a perda da comunhão com Deus, a morte espiritual. Em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, 23 e 24. De agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor naquela viração do dia. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do seu imenso e eterno infinito amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, Adão e Eva pecaram, mas continuaram sendo alvos do amor de Deus. É a mesma coisa eu e você. Nós, por estarmos numa igreja, não nos faz diferente de outros que não estão. A diferença qual é? Não é, um é crente, outro é ateu, não. A diferença é que nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. O Evangelho, a boa notícia de Deus é isso. Não é Deus salvando bonzinhos, é Deus resgatando vilões. Nós éramos vilões, e o Senhor nos resgatou. Aleluia. Nós éramos entregues ao pecado e o sangue dele nos comprou. A Bíblia diz lá em Colossenses que a escrita de dívida que era contra nós, a cédula, a nota que era contra nós, Jesus anulou, cravando-a na cruz. Olha que interessante. Tudo que nos era contrário, o Senhor anulou. Amém? Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tende a aproximar-se dele pela fé. Hebreus 11:6. Nesse retorno não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Romanos 5:1. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, ou seja, só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus é a ponte. Há quem diz, há denominações inteiras que diz assim: eu não preciso de Cristo, eu vou direto ao Pai. Não é, presbítero? Já ouviu isso bastante? Eu vou direto ao Pai. Não. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aleluia. E ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele mesmo disse isso. Aleluia. Você não pode chegar. Jesus é a ponte que te liga até o céu. Jesus é o elo, é a corrente, é aquilo que te liga em Deus. Sem Cristo você não é nada. Eu não sou nada. Cristo é tudo. Porque aqui atrás de nós está escrito no púlpito do nosso ministério: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Embaixo o nome dele, Jesus. Aleluia. Então, você pode tudo naquele que te fortalece, que é Cristo. Amém? Vamos lá. A transmissão do pecado à espécie humana. Vai falar alguma coisa, irmão? Tem uma pergunta aqui que... O versículo de número 8, capítulo 3, ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A questão é, ambos ouviram a voz de Deus. Os dois ouviram a voz de Deus. Aqui o texto está bem claro. Ouviram. Quando diz ouviram é porque os dois ouviram, né?
que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam da presença de Deus. É possível a gente se esconder da presença de Deus? Bom, é aquela coisa, né? A mesma pergunta que Deus fez para eles é uma pergunta tipo assim, pô, Deus sabe o que eu quero, mas mesmo assim ele pergunta, né? Tipo, o cego Bartimeu, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele era cego, tá meio óbvio, né? Então, tipo assim, Deus ele pergunta para saber aquilo que está no nosso coração, não para ele saber porque ele já sabe, mas para nós mesmos entendermos o que está no nosso coração, né? Mas a resposta é não, nós não podemos nos esconder da presença de Deus, né? E por que eles tentaram se esconder entre as árvores então? Porque foi a primeira vez que o homem passou a ver na perspectiva humana, porque até então eles vinham com os olhos de Deus, ou seja, eles estavam nus, certo? E eles não reparavam, eles não se envergonhavam disso, era a perspectiva divina, porque eles eram inocentes. Então a inocência de pecado traz isso para nós, você entendeu? A consequência do pecado é vergonha. Você já reparou alguém que desvia da igreja, alguém que se afasta dos caminhos do Senhor? Às vezes ela encontra algum irmão da fé, né? Ela vai encontrar algum irmão da igreja, ela vai se esconder, vai pôr um óculos escuro, vai pôr um boné, alguma coisa, para tipo, tentar se esconder de Deus, sendo que não é possível você se esconder de Deus, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, né? Ou seja, Deus ele contempla tudo e todos, né? Então, ou seja, não é possível nós nos escondermos do Senhor. Amém? Vamos continuar aqui lendo, irmão. Aqui no subtópico de número 3, diz assim, ó: a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos 3, 23 e Romanos 5, 12. Aquilo que chamamos de pecado original, ou seja, o primeiro pecado, contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Salmo 51, que foi o que eu falei no primeiro vídeo, né? No tópico de número 1, né? Que a criança ela já nasce herdeira do pecado de Adão. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Ou seja, a criança ela nasce pecadora, ela nasce com o pecado de Adão dentro de si, mas conforme ela vai crescendo, chega nos seus 8 anos, 9 anos, 10 anos, ela já vai começando a entender o que é errado, o que é certo, ela já vai começando a entender. Se ela não tiver um bom fundamento familiar, ela já vai crescer, já entregue ao pecado. Chegando já na sua puberdade, na sua pré-adolescência, sua adolescência, ela já vai estar entregue ao pecado. Então, quando o pai e a mãe não ensinam a criança no caminho que ela deve andar, isso ela antecipa esse estado pecaminoso, despertando esse estado pecaminoso dentro da criança, tá? Então não existe isso de que a criança nasce um anjinho, não, tá bom? Todos nós somos pecadores, tá bom? Vamos lá. Impregnado de seu interior, prestes a ser despertado. Somente Cristo pode vencer tanto o pecado original quanto o experimental. 1 João 1,7. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase da inocência, apesar da iniquidade dos pais. 1 Reis 14:13. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Quando Jesus era criança, então a profecia falava acerca disso, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, né? Lá a profecia de Isaías capítulo 9, né? Então Herodes, ele ouve falar que um rei surgiria e ele fica com medo de perder o seu reinado, então ele manda matar todas as crianças, né? Ali da onde ele vivia. Então o que acontece? Lá em Mateus 2,16 diz isso, né? Então foram crianças ali que foram assassinadas por mando de Herodes, que foram recolhidas por Deus antes mesmo de terem esse estado pecaminoso adâmico despertado dentro deles, né? Infelizmente
Perder filho ninguém gosta, porque filho é uma alegria, filho é uma bênção de Deus. Mas o Senhor, Ele conhece todos os caminhos do coração humano, né? Então muitas vezes é livramento, muitas vezes é difícil a gente discorrer nesse assunto, nesse tempo escasso que nós temos. Talvez num outro vídeo nós podemos discorrer acerca da morte de crianças, né? Um assunto bem delicado, um assunto bem frágil de se tratar, né? Que gera muitas polêmicas, muitas perguntas, muitos questionamentos. Então é um assunto bem polêmico, né? Então as pessoas culpam Deus, enfim. Mas a gente, como estudou, a soberania divina, ela não é despótica e nem tirânica. Amém? Vamos lá, no quarto e penúltimo tópico, subtópico, diz assim: enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano. Gênesis 3,17. Desde então o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. São as profecias de Mateus 24, né? Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa da expectativa quanto às últimas coisas. Romanos 8:22. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as enfermidades. É o que descreve o profeta Isaías no capítulo 35, né? Então, ou seja, o que Deus disse para Adão? Por causa de ti a terra produzirá cardos e abrolhos, né? Então, ou seja, a criação de Deus, ela é perfeita. Só que o pecado até afetou até a terra a qual nós pisamos. Amém, irmãos? E para encerrar, o subtópico 5, que é uma questão bem fácil de entender, que é a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Deus não criou o homem para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis. Olha que interessante. Com a possibilidade de viver indefinitivamente, né? Gênesis 2,17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano, né? Porque a Bíblia diz lá: e soprou Deus nas narinas do homem o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. É o Nefesh Hayah, né? Do texto original, que significa um ser vivente, ou seja, um ser que respira, né? Então é uma questão muito de tradução, nós temos que buscar muito no original, né? Então é mais ou menos isso. Então nós somos dotados de imortalidade. Só que tem alguns que defendem o quê? Herbert, mas lá em Timóteo está dizendo o quê? Que só Deus possui a imortalidade. Mas eu pergunto, será mesmo? E o que a Bíblia descreve lá em Mateus, que fala dos anjos, que nós seremos como os anjos que não podem morrer? Ou seja, a imortalidade de Deus faz parte dos seus atributos, faz parte da sua essência. Agora, a imortalidade do homem não. A imortalidade do homem, ela é algo vindo de Deus. Então, ou seja, o espírito, a alma, a parte imaterial do ser humano é imortal, ela não morre. Quando nós morremos fisicamente, o nosso corpo volta para o pó, mas a nossa consciência fica ainda viva, né? É o que descreve a parábola do rico e do Lázaro, né? Que eu particularmente não considero parábola, né? Entre aspas, né? Vamos dizer assim, que é a questão do rico e do Lázaro, né? Que Jesus, ele conta que quando ambos morreram, um foi para o Hades e o outro foi para o seio de Abraão, né? É um assunto para a gente discorrer em outro vídeo, tá bom? Em nome de Jesus. Continuando, a morte é a mais triste consequência do pecado, Romanos 6:23. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus. Uma vez você caiu no inferno, já era, você não sai de lá. A segunda morte, que eu falei no outro tópico, Apocalipse 2:11 e Apocalipse 20, verso 6. Quanto a nós, os que já recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. João 11. Então eu acredito na minha vida, mesmo se eu morrer hoje, eu acredito que eu vou ser ressuscitado naquele grande dia. Aleluia. E vou participar do banquete celestial. Amém, irmãos?
Então aqui nós encerramos o nosso estudo, tá? Não foi tão breve quanto eu quis, por isso que nós fazemos vídeos pausadamente, para tentar aplicar esse estudo para vocês, tá bom? Aqui nós então encerramos o nosso estudo e nós vamos fazer as perguntas, né? Fazer as perguntas aí pro povo, né? E queria que você deixasse a resposta nos comentários desse vídeo, tá bom? A conclusão, para a gente concluir o nosso estudo, ela diz assim: 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação do homem e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:4. A fim de sanear o pecado do homem, Deus em sua presciência já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse 13:8. Então, ou seja, Deus, ele é o que é, ele é soberano e ele sabia que o homem ia pecar, mas desde o início Deus já tinha planejado o fim. Então, ou seja, Deus tem tudo sob controle. Não se assuste com coronavírus, com qualquer epidemia, pestes, pandemia, terremotos em vários lugares, tudo. Não vos assusteis. Cristo falou lá em Lucas: olhai tudo isso e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, tá bom? Então, isso é consequência do pecado de Adão. Isso é consequência do pecado que nós fazemos, que nós escolhemos, tá? Então, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, você tem a sua responsabilidade humana. Tá bom, irmãos? Nós vamos fazer aqui as perguntas e não vamos responder, para que você então possa buscar na sua casa a resposta, tá bom? Depois, quando nós nos reencontrarmos, você manda um áudio para mim no WhatsApp, presbítero James, lá no grupo do Evangelismo da Igreja, tá bom? Mande a sua pergunta, mande a sua resposta também lá no grupo, nos comentários. Enfim, vamos participar bastante, tá bom? Vai lá, varão. Primeira pergunta: o que é livre-arbítrio? O que é, irmão, livre-arbítrio? É uma pergunta simples, clara e objetiva. O que é? Amém? Segunda pergunta: há alguma incompatibilidade entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus? Há alguma coisa aí? Algo incompatível entre os dois, que não une? Que não une os dois? Amém? Terceira pergunta: o que está entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus? O que está? Perguntas quase iguais. E as perguntas, ela é bem claras e as respostas também é bem objetiva, né? A gente discorreu bastante sobre o assunto. O homem foi criado imortalizável? Discorda sobre o assunto? Discorra sobre o assunto, perdão. Isso. A última pergunta: Deus foi surpreendido pela queda do homem? É uma pergunta que você vai ouvir muito. Verdade. Você sabe por quê? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que ele deixou pecar? É verdade. Por que, igreja? Quer ver? Para encerrar, eu tenho aqui um subsídio didático-pedagógico. Quer ver? Há os que perguntam, por exemplo: como pode Deus saber quem há de se perder e mesmo assim permitir que os tais se percam? É a mesma coisa que ele perguntou, né? Ele responde assim: o conhecimento prévio de Deus, porém, não predetermina as escolhas individuais, porquanto ele respeita o nosso arbítrio. Temos o esboço da história pré-determinada do mundo, mas esse vislumbre da predestinação do universo
não elimina as ilhas da liberdade que Deus nos reservou, pois Ele nos fez indivíduos livres. Aleluia. Amém? Irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Não somos teólogos, tá bom? Não somos pessoas que têm doutorado, bacharel, mas nós acreditamos que nós conseguimos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Temos muito que aprender, não somos professores de escola bíblica dominical, simplesmente nós estudamos juntos aqui com o auxílio do Espírito Santo, tá bom? Nós apenas gostamos de estudar a palavra. Crente que estuda, ele tem conteúdo escriturístico, né? Ele tem, é o que eu costumo dizer, ele tem cunhão, ele tem bala na agulha, igual diz aí, né, irmão? Ele tem bala na agulha. Qualquer pergunta que um ímpio, um ateu, um evolucionista, um sectário fizer para ele, ele sabe responder, porque ele é um estudioso da palavra de Deus, tá bom? Então fique com Deus, tá bom? Ore bastante na sua casa nesse tempo de tribulação. Semana que vem nós estamos aqui de novo, tá bom? Domingo, acredito que o pastor Paulo também vai fazer uma pregação aqui para nós, em nome de Jesus. Não sei como vai ser, mas eu acredito que vai ser uma bênção também, em nome de Jesus, e que você possa ficar com Deus, tá bom? Que você possa ficar com a presença de Deus no seu lar, tá? E lembre-se, a igreja somos nós, aqui é apenas a casa de oração, tá bom? O presbítero James dá uma bênção apostólica para nós, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam em nossas vidas, e todos que creiam digam amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até mais. Amém.